Beleza, gente? Sejam bem-vindos à parte 2 do meu vídeo sobre preconceito. Lembrando, você não necessariamente precisa assistir a parte 1, mas porque você pode entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo apenas com o que eu vou falar aqui. A parte 1 serviu apenas para que você pudesse saber a definição de preconceito, qual era a definição de preconceito que eu vou usar aqui neste vídeo aqui agora. Beleza, gente? Mas caso vocês queiram assistir, vai estar aqui em cima o link o tempo todo para vocês poderem assistir a parte 1 para ver qual é a definição de preconceito que eu estou usando aqui. Pois preconceito essa palavra preconceito pode cair no senso comum. Qualquer um vai poder usar a palavra preconceito como bem entende. A parte 1 serviu apenas para que você entendesse a definição de preconceito que eu irei usar aqui. Vamos direto ao vídeo antes que você me dê negativo. Na primeira parte, eu falei sobre preconceito. Qual seria a definição de preconceito? Atitudes discriminatórias ou de rotulação que têm bases irracionais, ou seja, as pessoas tentam justificar seu preconceito, suas atitudes preconceituosas de forma irracional. Os dois preconceitos que eu acho importante frisar bem aqui. Porque os outros preconceitos, não preciso nem falar, porque a maioria da população já sabe esses preconceitos, que são os mais comuns, que é preconceito contra a mulher, preconceito contra negro, preconceito contra pessoas de outra etnia, preconceito contra pessoas de outros países, preconceito contra classes sociais diferentes. Mas agora, esses dois preconceitos que eu vou falar aqui, que eu vou dar uma importância maior, eles são muito mais relevantes. Por quê? Porque a maioria da população ainda tenta justificar esses preconceitos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para conscientizar. Vamos lá. Primeiro preconceito que eu vou abordar aqui é sobre homossexualidade ou homossexualismo. Porque eu não ligo para que tipo de termo vamos usar aqui. Pois pelo que eu ouvi falar, homossexualidade é atração sexual. É a atração por indivíduos do mesmo sexo. E homossexualismo é a prática homossexual. O cara pode ter uma homossexualidade, mas não necessariamente ter homossexualismo, ter praticado o homossexualismo, pois pode ser aquela pessoa que tem medo de contar para a família, acaba se casando com uma pessoa do sexo oposto para agradar a sociedade e acaba sendo infeliz e não morre infeliz e tudo mais. Antes que vocês queiram me zoar, eu sou heterossexual, ok? Antes que vocês queiram me zoar aqui. E eu vou dizer o porquê que é errado acusar pessoas que defendem homossexuais de serem homossexuais. Eu vou falar aqui das bases do preconceito contra homossexuais. A primeira base seria a repulsa, que é óbvio, né? A pessoa ela tem repulsa por pessoas do mesmo sexo se beijando, fazendo aquilo, né? Então, elas acabam por nutrir um preconceito de todo e qualquer indivíduo que apresente qualquer comportamento que ele achar que faz parte daquele grupo que ele tem o preconceito. Porque ele tem a repulsa de ver os homens se beijando, duas mulheres se beijando. Outra base que é totalmente oposta a essa que eu acabei de falar, da repulsa, que é justamente o medo de se assumir. A pessoa tem medo de se assumir para a família ou para a sociedade por causa dos preconceitos que ela nutriu nessa sociedade preconceituosa.
Então ela acaba por não querer assumir que é gay. Mas como que isso ocorre? Por que isso ocorre, né? Acabei de explicar, porque ela tem medo de se assumir. Mas você tá mentindo, né? Isso é brincadeira. Não. Eu vou deixar vídeos aqui para que vocês possam ver como o que é o homossexualismo, as principais os principais argumentos que as pessoas tentam usar contra os gays, né? E o documentário que eu acho em especial muito importante, que é de um teste que fizeram, uma experiência. Eles pegaram um grupo de universitários, deram um gabarito para eles lá, né, um teste. E esse teste era para saber se as pessoas elas tinham confiança de sua própria sexualidade, se elas eram seguras de sua sexualidade, ou se elas eram homofóbicas, digamos assim, né? E o que aconteceu nesse teste, né? As pessoas elas foram divididas em dois grupos. Aqueles que eram seguros de sua sexualidade e não tinham nenhum e declaravam não ter nenhum preconceito. E os homofóbicos, digamos assim, que eram abertamente preconceituosos. Lembrando, antes do teste, todos os indivíduos se declaravam heterossexuais. Qual que era a experiência? Expor estes indivíduos a um filme pornô gay. E colocavam um dispositivo nos pênis para medir a dilatação. Qual foi o resultado inesperado, mas ao mesmo tempo esperado? Como assim esperado? Porque as pessoas já tinham uma certa desconfiança, só precisava confirmar. Pessoas que eram seguras de sua sexualidade e não apresentavam nenhum preconceito, elas não tiveram nenhum nível de excitação. Já os preconceituosos, eles apresentavam um certo tipo de excitação no vídeo. Amigos. Ou seja, se você se você fala, não, eu sou contra a homossexualidade, sou contra o homossexualismo, não sei o que, isso significa, meu amigo, que eu acho que você tá com vontade de dar o brioco também, tá? Sim, nada contra. Acontece que você não pode ser hipócrita. Se você quer dar o brioco, dê o brioco. Beleza, gente? Aí, agora, vamos abordar o segundo preconceito que eu acho também importante em frisar. Frisar, né? O preconceito contra ateus. Lembrando, você não precisa de ser necessariamente ateu para sofrer este tipo de preconceito. Basta você se declarar agnóstico, cético ou sem religião que você já vai sofrer esse tipo de preconceito. Como assim, Arthur? Vamos à base do preconceito contra os descrentes em geral. A primeira base é a desconfiança. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre um representante do grupo Homens Racionais, em que ele fala do preconceito contra ateus, e eu vou usar aqui, nesta primeira base do preconceito contra ateus, o que ele falou no vídeo dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram assistir. O que ele falou no vídeo dele? Que a base do preconceito contra ateus é a desconfiança. Como assim? Temos que voltar aos primórdios do pensamento religioso. Qual temos aquela tal de justiça divina. Como assim? Tem uma pessoa te vigiando 24 horas por dia para ver se você está fazendo alguma coisa errada. E se você fizer alguma coisa errada, você será punido.
E se você fizer coisas boas ou aquilo que aquele ser está mandando, você será recompensado. Você será recompensado. Mas é muito mais frisado entre os religiosos, muito mais importante entre os religiosos, não cometer as coisas ruins, pois você poderá sofrer as consequências de fazer essas coisas ruins. E por que o preconceito contra os descrentes, os ateus, agnósticos, céticos em geral? Porque é, aquela pessoa, ela não acredita naquele ser que está vigiando ela 24 horas e que possivelmente vai castigá-la se ela fizer alguma coisa errada. É, Então, por que o preconceito, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É claro que tem. Porque o indivíduo que não acredita nesse ser, ele é tecnicamente predisposto a cometer esse tipo um tipo de atrocidade porque não tem um- não tem nenhuma força reguladora olhando por ela para castigá-la caso ela faça alguma coisa errada. Estou sendo bem repetitivo aqui, desculpa, que tem um barulho aqui atrás me desconcentrando. É... Gente, pessoas que têm essa base de preconceito, o que elas estão dizendo para mim? Quer dizer que amanhã ou depois a ciência conseguir provar que Deus não existe? Eu não estou dizendo que isso é possível, eu só estou dizendo que caso amanhã depois a consciência consiga provar que Deus não existe, quer dizer que para essa pessoa é justificável matar e roubar? Como assim? Exatamente. Para pessoas que têm preconceito contra ateus, é, o ateu é digno de desconfiança, pois como ele não está tecnicamente não está sendo vigiado por Deus, ele pode fazer na cabeça do preconceituoso, o ateu vai querer fazer qualquer coisa, ele vai querer matar e roubar, por aí, né? Essa é uma das bases do preconceito contra ateus. E eu acabei de demonstrar que é infundada, que é irracional. Por quê? Porque eu não necessariamente vou sair matando e roubando por causa que eu não acredito em um ser que me assiste 24 horas. É infundada isso daí. Muito pelo contrário. Eu não mato e não roubo porque eu sei que é errado. Não porque vai ter alguém me vigiando. Outra base de preconceito contra ateus, agnósticos, céticos e sem religião em geral é, seria o desconhecimento. Lembra do que eu falei no primeiro vídeo? O desconhecimento leva ao medo? Então, pessoas que desconhecem a definição de ateísmo, de agnosticismo, de ceticismo e por aí vai, elas vão acabar sendo doutrinadas a acreditar em qualquer outra coisa que não seja ateísmo ou agnosticismo propriamente dito. Os seus líderes religiosos ou coisas parecidas assim, né? Eles vão embutir na cabeça de seus fiéis coisas que não são características de pessoas descrentes. Como, por exemplo, ateu acredita no diabo. Por exemplo, o cético é ser uma coisa ruim. É ruim ser cético, né? Por quê? Porque a pessoa ela desconhece o conceito de ateísmo, de agnosticismo ou ceticismo e do sem religião no geral. É, Isso pode. E os líderes, aqueles líderes religiosos, podem alimentar um medo que ela pode vir a ter destes indivíduos sem religião, descrentes. Esta é a segunda base do preconceito contra ateus.
Eu espero que eu tenha ficado aqui bem claro. É, para você que tem preconceito contra homossexuais, eu desconfio que você seja uma pessoa que ainda não saiu do armário, tá? Assista o documentário que eu. É um vídeo bem curtinho sobre essa experiência que eu acabei de citar aí, sobre as pessoas que tinham segurança de sua orientação sexual e pessoas tecnicamente homofóbicas. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. E acabei de mostrar aqui que o preconceito contra pessoas sem religião ou pessoas que não acreditam num ser que esteja vigiando ela 24 horas e que vai puni-la caso ela faça alguma coisa errada, isso não significa que a pessoa tenha um mau caráter. Porque existem ateus filhos da puta, quanto existem religiosos filhos da puta. Existem ateus gente boa, como existem religiosos gente boa. Então não podemos ter esse tipo de preconceito. Para provar, você atenta a ter preconceito contra religiosos? Não. Uma prova disso aqui, né? Que vem um ateu aqui falar no meu vídeo, me xingar eu. Ele até concordou com as minhas ideias, mas depois ele parou de falar do que eu abordava no vídeo, que era um vídeo sobre espiritismo. Ele parou de abordar sobre o que eu falava no vídeo e começou a me xingar, né? Eu bloqueei o filho da puta na hora. Quer dizer, eu não levei em consideração ele ser ateu. Eu levei em consideração ele estar me xingando. Outra coisa também é um religioso que eu tô conversando com ele por comentários aqui. Em um daqueles vídeos lá que eles falam, Silas Malafaia é sua Bíblia de R$ 300 e tudo mais assim. Aí eu tô conversando com um cara nos comentários. O cara tá sendo educado comigo. Por que que eu vou ser mal educado com ele? Ele fala a opinião dele e eu falo a minha e nós dois nos entendemos. Ele até agradeceu assim, né? Obrigado por estar me dando atenção e tudo mais. Por que que eu vou ser mal educado com o cara? Só porque ele acredita numa coisa diferente da minha. Entendeu? E é isso, gente. Beleza? Eu acho que ficou aqui bem claro o que eu quis passar com essas duas partes. Por isso que eu dividi em duas partes, porque ficaria muito longo. Beleza? Adeus.